Bem-vindos ao canal, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre o livro Thérèse de Querou, de François Mauriac. Esse é um livro da editora José Olímpio, existem várias edições desse livro, é um livro bastante barato, é um livro muito fácil, um livro de poucas páginas, é um livro assim que não traz dificuldade na leitura. A história é o seguinte, nós temos aqui uma jovem leitora. Ela mora no interior da França. Ela vive o isolamento de ser uma mulher leitora num local onde praticamente ninguém lê, quase ninguém lê. Então ela vive muito sozinha por isso. Ela lê bastante, mas esse bastante que ela lê não é o bastante para que ela possa romper com essa realidade, com esse isolamento. Até pela questão da condição feminina no século XIX, por uma certa acomodação. Então aqui nós temos uma leitora sozinha, solitária. Essa solidão é reforçada pela natureza. Ela vive no interior, ela vive numa área rural. E essa área, esse campo, aqui não há um idílio, não há uma ilusão sobre o campo. Embora o campo possa ser um refúgio para alguns leitores, para ela, embora ela goste desse lugar, isso acaba se tornando uma prisão. Ela se sente oprimida por essa realidade. E o autor descreve assim: fins de tarde, o silêncio da noite, o isolamento, a escuridão, que reforçam essa condição de uma pessoa solitária, de uma pessoa sozinha, e isso oprime bastante essa mulher. Bem, ela acaba por se casar com um vizinho, e esse vizinho é uma pessoa extremamente limitada, de uma visão muito estreita do mundo, mesquinha. O retrato dessa vida pequena, dessa mente pequena desse homem, fica muito ilustrado quando eles dividem um jantar num restaurante caro. Ele se dá o luxo de dividir, de jantar num restaurante caro num determinado momento da vida, mas ele faz questão que a mulher termine o prato, termine de comer, porque o prato foi muito caro. Isso para ela assim, vai acentuando o choque com a mente pequena desse homem, um homem de mente muito pequena para ela. Bem, a história, ela começa num momento em que essa mulher está sendo, na verdade, acusada de tentar envenenar o marido, porque ela realmente tentou envenenar o marido. E ela está voltando para casa, foi solta por uma série de intervenções do pai, do dinheiro, da família cobertar o problema, não levar o caso à frente. Enfim, ela é libertada por isso, mas ela vai pegar um preço muito alto dentro da família, em função assim, da condição social, em função do que as pessoas venham a pensar da carreira política do pai, da própria filha. Então, assim, o crime é acobertado, mas ela paga um preço muito alto por isso. Na volta para casa, ela começa a refletir sobre o que ela vai falar para o marido quando chegar em casa, porque ele está se recuperando dessa tentativa de envenenamento. E ela começa a fazer uma reflexão sobre a vida dela, desde a infância até o momento em que ela chegou, até o momento em que ela cometeu esse ato. E aí ela vai refletindo, vai aparecer aqui, algumas reviravoltas vão aparecer interessantes. Ela tem uma amiga que é a cunhada, aparece uma terceira pessoa, um outro homem. Esse outro homem traz novidades para a história, acaba abrindo abre uma janela de leituras que ela desconhecia, e ela anseia muito por isso. Ao mesmo tempo que ela anseia muito por isso, esse mundo é negado para ela num primeiro momento. E aqui, assim, a gente tem a situação mais opressiva, que é o momento em que ela fica isolada no campo, sem livros para ler. Ela pede livros
e o marido, como uma forma extra de castigo, não permite que ela receba esses livros. A condição de vizinhos aqui, ela é muito importante na vida dessas pessoas do campo, a condição da realidade dos vizinhos, os amores que nascem ou são estimulados pela conveniência da proximidade das terras, o ódio preconceituoso. Há aqui uma demonstração de preconceito antissemita muito profundo. Eles rejeitam uma família judaica, uma família de judeus aqui, e associam esses judeus à doença, à fraqueza, a coisas ruins. Então demonstra isso, como que o círculo da vizinhança, ele fornece todos os elementos de amor, de ódio, de preconceito, de rejeição, de aceitação, e limita esse círculo, limita bastante. Enfim, o final não é tão ruim, mas a gente tem um final, pelo drama que se desenha, o final acaba não sendo tão ruim. É um final satisfatório, eu diria, em termos de drama. Achei que seria pior. Há uma referência a uma sequestrada de Poitiers, que é um caso de uma jovem que ficou presa 25 anos pela própria família na França no século XIX. Há uma referência breve aqui a esse caso. Ela até faz uma comparação entre a condição dela e essa jovem sequestrada. Enfim, é um bom livro, é um livro que vale a pena ler, é um bom autor, vale a pena vocês conhecerem esse autor. Ela não sente exatamente culpa aqui, há uma ambiguidade muito grande em todos os personagens trazem muita ambiguidade, a gente sente empatia e rejeição ao mesmo tempo por esses personagens, pelos atos deles. Discute bastante a condição feminina, a condição do leitor, a condição da família, a condição da maternidade. A culpa não é exatamente a sensação que ela sente após o crime. Enfim, uma boa obra. Quero fazer aqui algumas observações pessoais. Segunda-feira eu estava fazendo uma leitura de A Terra Devastada, do Eliot, que eu pretendia até fazer um comentário para vocês. Embora não fosse o objetivo direto, eu estava revendo a epígrafe aqui, eu gosto muito do poema A Terra Devastada. Bem, aqui a gente está vivendo um momento muito atarefado. Nós estamos no final da colheita do café, e a gente tem assim quase que um linguajar próprio, quase que um dialeto para a colheita. Existe uma expressão entre a gente que é limpar café. Limpar café é o processamento que separa o grão da casca. O café é colhido, ele precisa estar seco ao que a gente chama de ponto de máquina. O grão fica num ponto de dureza adequado para ser processado. Então, ele vai ser levado a esse ponto usando o sol nos terreiros ou secadores. Existem alguns tipos de secadores artificiais, né? Temos um secador natural, que é o sol, em terreiros de chão batido ou terreiros de pedra, que a gente chama. Terreiros de pedra são terreiros de concreto. Enfim, quando esse café chega no ponto de máquina, usa-se uma máquina para limpar o café. Limpar o café, como eu disse para vocês, é o processamento. Há vários anos atrás, normalmente as grandes propriedades quase todas tinham a própria máquina de processamento. Hoje não, hoje esse serviço é praticamente todo terceirizado, quase todo. Não é uma regra absoluta de 100%, mas é quase todo ele terceirizado. Existem caminhões com as máquinas de processamento que passam nas propriedades fazendo esse serviço. Normalmente aqui na região são quase todas pequenas propriedades. Não temos propriedades muito grandes. Existem algumas, mas a regra são pequenas propriedades com serviços de parceria, de meia, trabalho assalariado, trabalho diário, diaristas, enfim. É um momento bastante atarefado.
Bem, aí eu recebi um recado que tinha um café pronto para limpar e iria conferir esse serviço. E aqui na minha casa eu tenho 3 escadas, uma que traz aqui para minha biblioteca e outra que leva para a rua. Fui descer, no momento em que eu estava descendo, eu não vi que a escada estava molhada, eles estavam limpando a escada. Descendo rápido, conferindo o celular, essa coisa toda. Escorreguei, bati as costas na quina do degrau. Eu, no momento, senti uma dor muito grande, achei até que tinha lesionado a coluna. Fiquei muito preocupado, porque bati de costas. Então, a minha preocupação no primeiro momento era que tinha lesionado a coluna, porque eu assim, fiquei sem condições de me levantar no primeiro momento. Mas acabou que deu tudo certo, mas eu quebrei 2 costelas. Uma foi uma fissura, uma rachadura, a outra foi uma fratura que o médico chamou de galho verde. Ela quebra, mas fica presa por um pequeno filamentozinho, uma pequena parte fica presa, um pequeno pedaço fica preso, ainda sem soltar completamente. Bem, a partir daí eu comecei a tomar bastante medicamento, estou tomando bastante medicamento, muita injeção, comprimidos, enfim, essas coisas aí que acompanham o tratamento. Tá tudo tranquilo, tudo bem, eu só não posso rir nem tossir. Alguma dificuldade para levantar, para sentar, para deitar, mas tudo tranquilo. Não há dor, há mais um desconforto. Fica aquela situação de desconforto constante. Bem, mas só para avisar vocês para terem cuidado com escadas. Né? Sinal de que a idade está chegando é quando a gente começa a cair da escada. Aí é sinal de que talvez seja um sinal mais evidente de que a idade está chegando. Bem, brincadeiras à parte, considerações à parte, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Cuidado com as escadas.